Vamos lá, pessoal. Recados antes da gente entrar no nosso assunto aqui. Bom, live de amanhã. Live de amanhã vai ser com a Alexandre Giglioli, beleza? Não, Alexandre, não, perdão. Live de amanhã vai ser com o Marquinhos e Elaine, tá? Eles vão fazer o treino aeróbio misto. E aí, o que vai rolar? Vai haver uma mudança do treino aeróbio. Eles vão dar uma dinamizada no treino. Vão ser os mesmos exercícios, mas eles vão dar uma mudada. Então, compareçam, que vai ser bem diferente. Vai ser uma aula mais dinâmica, com maior intensidade, mas que eles vão gerar lá. Então, por favor, compareça, que vai ser diferente. No sábado, nós teremos aí a palestra com o Alexandre Giglioli, que ele vai falar tanto da carreira profissional dele, quanto a carreira de atleta também, que é bem legal. Ele tem bastante coisa para falar, tá? Já fez vários Ironmans, então muito bom. Então vai ser algo bem... para quem gosta de esporte, de triatlo e corrida, vale a pena. Também para a semana que vem a gente vai abrir uma programação, vai falar para vocês qual vai ser as lives, a gente vai mudar um pouquinho a ordem das lives, tá? Como foi pedido. Então aí a gente solta ainda essa semana para a semana que vem toda a programação. Vocês vão receber por e-mail, por Face, Insta, todas as redes sociais. Vamos lá, galera. Então a gente aqui falando sobre treinamento funcional. A ideia é, a gente aqui na assessoria, a gente preza muito pelo conhecimento técnico, tanto dos treinadores, mas também que isso seja passado para os nossos atletas, para os nossos alunos. Então, a gente quer aqui mostrar qual que é a nossa ideia para falar do treinamento funcional. Então, agora que entrou na planilha de vocês, efetivamente, a gente quer explicar para vocês o que está acontecendo. Por que vocês estão fazendo treinamento funcional? Qual que é a ideia da Ranfan? E aí, qual que é a importância disso no dia a dia de vocês, o que isso vai trazer para o futuro e até para o presente agora, nesse momento, beleza? Bom, então aqui quem está comigo é o Caio. O Caio, ele é responsável pelo Parque Severo Gomes, ele dá aula de corrida lá e dá aula de funcional aqui no Ibirapuera, responsável pelo funcional no Ibira. O Caio, ele se formou em Educação Física na mesma turma que eu, lá na USP. Meu amigo pessoal, eu e o Caio, a gente corria junto na hora do almoço, né, Caio? Lá na USP, nós dois juntos. Foi o Caio que começou comigo aí na corrida. O Caio é especialista pelo HC, USP, em reabilitação. E o Caio, ele é mestre em biomecânica, também pela USP de São Carlos, tá? O Caio foi campeão universitário de algumas competições lá na época universitária e corre até hoje. A carreira esportiva dele começou em 2007. Tudo certo, Caio? Tudo certo. Boa noite, pessoal. Caião, a gente vai aqui hoje, então, fazer mais ou menos uma pergunta e resposta, mas certo. Não serei só eu, não só eu faço pergunta e não só você dá a resposta. Nós dois vamos construindo aí para a gente tentar explicar aí para a galera, beleza? Sim. Vamos lá. Pessoal aí também da audiência pode também mandar algumas coisas. A gente não promete responder todas as perguntas, mas uma ou outra a gente vai comentar assim aqui na nossa apresentação, tá? Perfeito. E aí, galera, vocês estão vendo esse íconezinho aqui embaixo que tem umas perguntas. Quem puder escrever a pergunta lá, é melhor, porque aqui essa pergunta fica registrada, eu consigo voltar para ela, tá? Pode perguntar aí também, mas quem puder perguntar também nessa caixinha de perguntas, ajuda mais, beleza? Vamos lá, Caião. Começando aí, cara, para a gente começar do princípio, começar do começo. Cara, o que é o treinamento funcional, por conceito? Resposta rápida, o que é o treinamento funcional? Bom, o treinamento funcional é um método de treino, tá? Que a gente pensa mais orientar os nossos objetivos nas funções, e não necessariamente em regiões do corpo ou grupos musculares, tá? Então, pensar nos gestos, nos movimentos aí do esporte ou do dia a dia da vida das pessoas, tá?
Seria isso. Complementando, qual que é a ideia, né, do treinamento funcional? Ele vai envolver os movimentos fundamentais do corpo. Então, a gente vai pensar nesse treinamento para as tarefas básicas do dia a dia, como dos esportes também. Então, vamos pensar no movimento de puxar, de pular, correr, né, de empurrar. Então, esses vão ser, vai ser o conceito, o carro-chefe do treinamento funcional. E aí, uma outra coisa importante também, só complementando também, o treinamento funcional, ele tem uma questão assim bem marcante nele, que é evitar isolar exercícios isoladinhos que pegam só um pequeno grupo muscular. Então, são sempre exercícios globais, multiarticulares, que envolvem várias regiões do corpo, tá? E aí o grande lance disso é criar situações que obrigam o nosso corpo a treinar os músculos não apenas no movimento em si, mas músculos coadjuvantes de um outro setor do corpo que vão ser trabalhados para poder permitir que o setor principal entre em ação. Então, seria essa a ideia, assim, a grosso modo, do treinamento funcional, tá? E aí, Caio, a gente entra naquela questão, né? Pessoa, muita gente aqui pergunta, e aí essas perguntas todas que a gente vai colocar aqui são que os treinadores passaram para a gente, que os atletas têm feito essas perguntas. Então, por isso que a gente vem falar disso, né? Qual, então, seria o diferencial do treinamento funcional, né? Puxando o gancho que você falou, né, de trabalhar vários segmentos, qual que é a ideia, né, para que o pessoal entenda? Quando você pensa na corrida, ela são vários movimentos interligados, várias articulações e músculos que vão trabalhar em conjunto, e aí o treinamento funcional ele vai tentar trazer atividade de toda essa musculatura ao mesmo tempo, trazer especificamente. Pensando de uma maneira geral, em vez de trabalhar, por exemplo, o músculo quadríceps, né, que é o músculo da parte anterior da perna, da parte da frente. Em vez de trabalhar ele só fazendo chute, por exemplo, a cadeira extensora, a gente vai pensar em exercícios que vão não só envolver o quadríceps, mas o glúteo, que também vai estar ativo durante o movimento da corrida. Ou seja, no funcional, você englobaria vários músculos que vão trabalhar ao mesmo tempo para diversas atividades. No nosso caso, a gente está falando especificamente da corrida. Bela pergunta essa daí. Então, para quem não viu, estão perguntando se o treinamento funcional substitui aí a musculação de academia. A gente pode... essa pergunta está anotada porque a gente vai voltar nela para frente. Ela é tema que a gente vem falar. Eu acho que ainda é importante, Caio, a gente estava conversando mais cedo daquela parte do elo mais frágil, que seria legal de você explicar disso. Sim. Então, tem uma frase famosa aí no mundo do treinamento funcional que diz assim, que a pessoa ela é tão forte o seu elo mais fraco. Então, assim, o que quer dizer essa frase aí, uma frase meio merchan do treinamento funcional? Diz a respeito de que não basta você ser forte trechos isolados do seu corpo. É importante que todos eles estejam integrados para poder gerar uma ação na sua máxima qualidade ou performance, tá? Então, o treino funcional ele visa levar o treinamento em conjunto, não apenas a soma das partes. Então, muitas vezes, isso acaba sendo de difícil compreensão, mas a grosso modo é isso, assim, trabalhar tudo conjuntamente e levar a turma pelo aluno mais devagar, talvez, fazendo uma metáfora aí, processo de ensino-aprendizagem. Então, aí, o que vai acontecer? Por exemplo, para você desempenhar bem o movimento da corrida, não adianta, por exemplo, você só ter o músculo da parte da frente da coxa forte. Você precisa ter todo aquele conjunto forte, trabalhando em sinergia, para que você tenha um desempenho melhor. Então, mais ou menos isso. Não adianta você ser só forte em um músculo se os outros que fazem parte do movimento não estarem fortes. O que acontece? Você vai gerar uma compensação, você vai gerar alguma lesão e não vai trabalhar com o seu desempenho máximo. Ou seja, é possível que para um movimento X, os músculos, apesar de, por exemplo,
o músculo principal daquele exercício está muito forte, os outros acessórios não estejam, e aí o movimento fica prejudicado. Então, por exemplo, não adianta eu ter uma panturrilha forte, que ela vai me ajudar na corrida, e ter o resto, quadríceps, o glúteo, tudo que compõe o movimento da corrida está em fracos. É mais ou menos essa a ideia do treinamento funcional, você trabalhar de maneira global para que nenhum dos elos do seu corpo fique fraco, entende? Então, por isso que a gente vai... tem sempre exercícios globais nas planilhas de vocês no futuro, que vocês vão ver. A Camila Basso mandou aí. Camila, amanhã a gente promete os exercícios, beleza? Hoje a gente só está discutindo para vocês entenderem qual que é a ideia aí do treinamento funcional, tá? A gente vai falar sobre isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, Caio, voltando àquela pergunta lá do nosso amigo que eu esqueci, não me lembro o nome, que ele perguntou se o treinamento funcional pode ou não substituir a musculação. Cara, o que você tem para dizer sobre isso? Olha, para começar, deixa eu dar um passo atrás, né? Treinamento funcional, ele é uma metodologia de treino, tá? Dentre várias que existem. Eu acho que o ponto principal aqui, o Camilo também talvez concorde comigo, é que uma coisa são os objetivos do aluno, tá? Quero melhorar minha qualidade de vida, quero melhorar minha performance na corrida, quero, enfim, melhorar minha saúde. Uma coisa são os objetivos, outra coisa é o método para você chegar a esse objetivo, tá? Então, musculação é uma forma de você alcançar alguns objetivos, o treinamento funcional é outra, tá? Então, quem é melhor, quem é pior, isso é uma discussão infindável aí, polêmica, tá? São necessários aí mais estudos para poder bater o martelo e dizer para qual objetivo um é melhor que o outro. Mas aqui o que a gente está querendo trazer é falar do treinamento funcional e mostrar que ele também é uma maneira da gente conseguir os nossos objetivos, no caso aqui da nossa assessoria, pensando nos esportes que nós atendemos, corrida, ciclismo, enfim. Então é uma ferramenta que sim atende e é possível a partir do treinamento funcional trabalhar algumas capacidades físicas que são importantes no nosso gesto esportivo aqui na corrida, por exemplo. Então, o que a gente pode dizer através disso? Só respondendo aí o pessoal que quer ver a gente sofrer, Caio, amanhã teremos aí professores sofrendo, ok? Nas lives. Hoje a gente vai sofrer um pouquinho menos, beleza? A gente vai... Então, continuando essa parte, o que acontece? É voltado para o objetivo que a gente quer, como o Caio falou, e aí a gente vai pensar que, dependendo do objetivo, o qual que você escolhe e a capacidade que você quer trabalhar, você pode usar uma metodologia de treinamento funcional ou musculação e ter uma mesma efetividade. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem um estudo que a gente levantou hoje à tarde, né, Caio? Orientado pelo professor Paulo Gentil, o que ele vai mostrar, gente? Então, muita gente fala que para ganhar massa muscular, eu preciso fazer musculação, preciso fazer academia, né? Não tem jeito, se eu não fizer academia lá, puxar ferro, eu não fico forte. O que esse estudo mostrou? Ele comparou um grupo que só fazia treino em máquina, né? Só lá a musculação, e outro que fez um treinamento com elástico, um treinamento puramente funcional. Só que ambos os grupos, eles chegavam na exaustão, chegavam no máximo. O que ele mostrou? Que ambos os grupos, que eram de idosas, tiveram ganho de força e massa muscular de maneira equivalente. Então, o que quer dizer isso? Que, através da metodologia, eu posso chegar nos mesmos objetivos, tanto com a musculação quanto o treinamento funcional. Isso vai ser transposto para outros objetivos. Então, diminuir chance de lesão, melhor estabilidade, então, entre outros. Aí, Caio, a gente tinha discutido aquele outro estudo orientado pelo... Então, pelo mesmo grupo do professor Paulo. Deixa eu fazer um background para a gente encaixar com o treinamento funcional. O estudo comparou metodologias de musculação, comparando exercícios, dois grandes grupos, tá? Um grupo que só fazia máquina de musculação, tá? Com gabarito, com trilho guiado, eixo pivotante, articulações guiadas pela máquina. E um outro grupo que treinou musculação, mas com exercícios peso livre,
com barra solta, anilha, pezinho, peso do corpo, enfim. O que mostrou novamente é que os dois grupos tiveram ganhos, né? Mas um quesito em específico foi diferente entre os dois grupos, né? O que também é passível de muita discussão isso, mas o grupo que treinou com pesos livres mostrou uma prevalência menor de dores associadas à coluna, tá? Bom, o que o autor colocou para poder salvaguardar as máquinas de musculação? Ele diz que o treino em máquinas não é que ela gera lesões na coluna, é que este grupo treinou apenas em máquinas. Então, na verdade, o que gerou as lesões deles, ou o maior número de casos nesse grupo em relação ao outro, é porque foi a falta dos treinos com pesos livres. Não é que o treino de máquina gera, e sim a falta do outro, que eles apenas fizeram treinos com máquinas, tá? Mas o que tem a ver isso com o nosso treino funcional? É que o treino funcional, na sua essência, não trabalha com máquina. Então, isso é mais uma questão interessante para se levantar. Então, o treino funcional, como ele se preocupa em treinar o corpo inteiro como um todo, então, de repente, ele deixa de... É mais difícil você esquecer de trabalhar um pequeno grupo muscular ali que fica, muitas vezes, subjugado quando a gente treina apenas os músculos isoladamente, tá? Acho que essa é o link com o nosso caso. Então, aí a gente vai sempre pensar no corpo de uma maneira geral e aí, então, utilizar o treinamento funcional. O Caio, a nossa planilha agora da Ranfan, ela tem sempre, então, exercícios de mobilidade e exercícios de estabilização também. Isso vai estar sempre inserido na aula e tem bastante dúvida dos alunos o porquê que a gente sempre coloca esses exercícios nas planilhas de funcional e sempre estarão presentes. Seria interessante falar rapidinho o porquê disso, cara. Tá, então assim, uma estratégia muito recorrente no treinamento funcional é a introdução das aulas com esse tipo de exercício, tá? Simplificando, seria prover uma ativação dos grupos dentro desta função, treinamento funcional, para preparar o seu corpo para receber novos estímulos no decorrer ao longo da aula, tá? Então, no caso, o Camilo levantou aí o exemplo de exercícios de estabilização. Então, qual que é a ideia? Prover um estímulo do organismo para manter uma rigidez, um equilíbrio, que vai ser usado em diversos outros exercícios mais complexos ao longo da aula. Então, acho que é essa a ideia. Pessoal, só para a gente elucidar aqui, aquela prancha que a gente coloca lá no começo, né, aquele alongamento dinâmico, tudo isso, ele faz parte da aula e ele vai preparar você para fazer o resto da aula. Então, assim, do treinamento, é muito importante que você faça com o tempo, justamente para que ele traga uma postura melhor nos seus próximos exercícios, que prepare seu corpo para receber aquela carga que a gente vai colocar. Então, todo o treinamento funcional que é pensado para vocês hoje é feito pensando não só nos ganhos de capacidades que vão ter, que a gente vai falar mais para frente, mas também no decorrer da aula. Isso é bem importante. Pessoal, o Rodrigo está falando que eu sou mais bonito que ele. Isso é uma coisa óbvia. Não precisa nem conversar. É importante também a gente dizer que dentro de um exercício, dentro de uma progressão, se você quer um objetivo de trabalhar mais resistência, por exemplo, a gente vai fazer exercícios que vão gerar mais desgaste. E aí não vai caber tanto o exercício de instabilidade, por exemplo. Por quê? Porque você precisa de coordenação. Então, é importante vocês entenderem isso. Vai ter aulas com mais objetivo. Fala, nossa, essa aula está me cansando muito. Por quê? Porque eu estou trabalhando mais resistência. Essa aula está me cansando menos, está mais parada. Porque o objetivo dela é trazer mais equilíbrio, é trazer, talvez, mais potência, mais força muscular. Então, vai depender do objetivo, vai ter também uma progressão de aula diferente, tá? Então, isso aí é bem importante. Caio, agora, cara, existe uma grande preocupação, né? Então, se você for em qualquer estúdio de funcional, pilates, qualquer lugar, o cara vai falar assim, cara, você precisa fazer funcional por causa do core.
trabalhar famoso core. O famoso core. Então, assim, tudo é core para isso, core para aquilo. Core, né? região então, core. O core tem operado milagres. Tem gente se curando com core, de milhares de enfermidades e tal. Daqui a pouco vão dizer que o core... Coronavírus aí também. Vai prevenir. Então, assim, era muito importante. É claro que ele faz parte do treinamento funcional. E aí eu queria que você conceituasse o que é o core, né? E que músculos que fazem parte do core e por que eu tenho que trabalhar, né? Maravilha. Boa. Cara, o core, para começar, né, o que é o core, né? O core, ele é uma nomenclatura que começou de uma forma informal mesmo, tá? Que representa um conjunto de grupos musculares que ficam na parte central do corpo. Aonde isso seria, né, basicamente? É o abdômen, a musculatura da parte baixa das costas, tá? O glúteo, os oblíquos laterais. Então, é essa musculatura que fica aqui, vamos dizer assim, no popular, perto da barriga, perto da base da coluna, tá? Então, o glúteo também entra na brincadeira, a musculatura ali do assoalho pélvico ali, que segura o xixi, enfim. Toda essa musculatura da parte central ali do nosso tronco, a parte mais embaixo do corpo, tá? É a musculatura que compreende o core, tá? Então, core significa isso. E por que é importante treinar o core, tá? Porque o core, ele simplesmente, pensando nas atividades globais do nosso dia a dia e também do esporte, ele praticamente entra na jogada em quase todos os exercícios, tá? Então, vamos pensar aí no caso da corrida, por exemplo, tá? Então, se o cara está correndo, tem dois grandes momentos do gesto da corrida. Vamos dividir em dois. Então, um primeiro momento é quando o pé está encostado no chão. A gente está com o pé encostado no chão e está empurrando esse chão para trás, para poder jogar o corpo para frente. Uma outra parte, um segundo momento, é quando os dois pés estão fora do chão, desencostados, tá? Onde que entra o core nessa brincadeira aí? Então, na primeira parte, com o pé encostado no chão, o core ele funciona como se fosse um elo rígido, tá? Que transfere a força aplicada lá no chão, tá? Então, a gente empurra o chão devolve essa força, uma força normal, empurra a gente para frente, e para poder levar o corpo inteiro para frente, inclusive a metade de cima do corpo, vamos dizer assim, a parte superior, o core ele serve como um elo rígido que leva a parte de baixo junto com a parte de cima. Então, vamos dizer assim, uma natureza de força de transmissão, tá? E já o segundo caso, que é quando os dois pés estão fora do chão, o core ele entra aí como se fosse uma base de apoio virtual. No primeiro exemplo, a base de apoio para gerar o movimento é o chão. Então o chão está ali parado, duro, eu empurro ele me joga para frente. Na segunda situação, estamos completamente no ar, não tem aonde se apoiar. Então, todo gesto, balanço da perna, reposição, o balanço do braço, que também compõe parte da ajuda que joga o corpo para frente, ele se dá todo em função dos membros que estão encaixados no centro do corpo. Então, o core ele entra aí como se fosse um apoio, às vezes, do chão da outra situação. Então, em ambos os casos é importante, seja para ele ser um elo de transmissão, ou seja para ele ser o próprio apoio em si, tá? Então, é fundamental mesmo, e é por isso que o core sempre está presente em qualquer discurso, em qualquer preocupação de aula de treinamento funcional. Caio, cara, você explicou melhor do que a gente tinha ensaiado. Parabéns, cara, tá? Foi super bem. Obrigado, isso aí, elogio de amigo não vale. Bem explicado, é isso aí, foi ótimo. Cara, e aí então, né, deixar você descansar um pouco, por que então que a gente trabalha a musculatura do core, né, para corredores? Gente, o core, ele vai ser trabalhado para esportes coletivos, para uma série de outros esportes. Mas, cara, na corrida, por quê, né? Vamos pensar o seguinte, se o seu core tá rígido, vamos dizer assim, firme, né, Caio? Acho que firme é a melhor... uma boa palavra. Se ele tá firme, ele faz com que você tenha uma melhor economia, ou seja, o seu tronco tá mais estável. Estando mais estável, você balança menos, falando a grosso modo, tá? Então, não tão academicamente, mas de uma maneira simples, você balança menos
E dessa maneira você consegue trazer uma eficiência maior para a corrida. Por quê? Porque você perde menos energia à toa. Que nem, por exemplo, até gente que corre com o braço assim, balançando, né? Não consigo, né? Às vezes mexe muito aqui. O que acontece? O core bem estável, ele vai gerar uma estabilidade geral do corpo, de maneira que a sua corrida fique mais econômica. Então você consiga... Se aproveita melhor a força que você gera contra o chão, tá? Então, se ele transfere bem, desperdiça pouco nessa transmissão, então você consegue usar um contingente maior da produção para te jogar para frente, no caso da corrida, tá? Exatamente. E aí, assim, existem alguns estudos que eles vão falar que é interessante, eles vão relacionar, isso não é uma unanimidade na literatura científica que a gente tem, mas existem alguns estudos que eles vão relacionar menor índice de lesão com o core mais desenvolvido, tá? Nesse sentido, grupos que trabalharam core e grupos que não trabalharam core. Quem trabalhou core teve um menor índice de lesão, tá? Então, isso aí é bem importante. Caio, a gente falou que os músculos, né, do core, eles envolvem músculos do abdômen, os paravertebrais aqui da coluna, os oblíquos da lateral, né, do abdômen, todos eles estão compreendidos aí como músculos do core. Cara, então, pensando assim, eu vou fazer 1000 abdominais. É a mesma coisa que eu fazer exercícios de estabilização, de prancha, por exemplo, prancha lateral, prancha ventral, aquela prancha clássica, é igual? Vamos lá, então. Para responder essa pergunta, a gente retoma o que nós falamos lá no começo da nossa live. Qual é o objetivo? Tá? Então, acho que esse é um ponto principal antes da gente começar a fazer qualquer tipo de crítica, para deixar muito bem claro aqui. Depende do objetivo, tá? Então, nós temos aí, vamos dividir aí 2 principais objetivos aí que são recorrentes aí na cabeça das pessoas. Temos o objetivo de estética e temos o objetivo, vamos dizer assim, pensado na performance ou na qualidade de um movimento, seja para você melhorar o seu tempo, para ganhar uma medalha, ou simplesmente para te deixar o corpo mais protegido para a prática de uma atividade, tá? Então, pensando nesses 2 pontos aí, não é a mesma coisa, tá? Então, fazer um treino do core pensando em funções de encurtamento e alongamento, o exemplo que o Camilo deu, as abdominaizinhas clássicas de flexão de quadril e extensão, ele acaba tendo uma transferência. Claro que existe uma transferência, uma melhoria, mas é uma transferência pobre. Há pouca transferência deste exercício pensando lá na eficiência, na melhora mecânica da corrida, tá? Então, a gente tem que pensar o caminho ao contrário. No caso, eu quero melhorar a eficiência da minha mecânica de corrida. Qual é a natureza de contração na musculatura do core nesta situação? É uma força de transmissão, tem que ser um elo firme para poder segurar, transferir a metade de cima para a metade de baixo, ou do centro do corpo para as pontas, o balanço dos braços, que vão ajudar também na reposição do corpo, a perna, enfim. Então, pensando nisso, seria mais interessante um trabalho de core que visa estabilidade, e não que visa encurtamento e alongamento, iguais exercícios de ginástica aí clássicos da década de 80, vamos dizer assim. Se vocês estão me entendendo. A pergunta do Camilo foi muito boa, mas a gente precisaria talvez achar alguma forma de explicar a diferença dos 2 tipos de exercício, Camilo. Você consegue me ajudar nisso? Não, isso aí é só para a gente explicar o quê? Que para você ter mais estabilidade, a gente vai utilizar mais a prancha. É específico. E aí o treinamento funcional, ele se baseia em trazer especificidade do movimento, né? Quando a gente vai pensar ali no abdominal, a gente vai estar trabalhando mais o músculo do que o próprio movimento, tudo bem? Do que a própria parte de estabilização, entendeu? Olha, um exemplo legal que eu lembrei aqui da aula que o Camilo fez segunda-feira, se vocês se lembram bem, um dos primeiros exercícios, ele ficou de pé sobre um pé só. Vocês lembram disso? Qual que é a ideia aí, pensando no core, tá? Lógico que a gente pensou em outras coisas também, mas pensando no core.
Camilo, ao ficar com o pé só no chão, metade do corpo dele, vamos dizer assim, quer tombar para o lado que está sem apoio, certo? Isso não ocorre porque toda a musculatura do core dele segura o corpo para poder manter dentro do prumo e não desabar para o lado sem apoio, tá? Então, é um exercício introdutório, é fácil, pensando no estímulo de força e de equilíbrio do core, mas é um exercício legal para poder ir começando, acordando o corpo de uma situação parada, fora do exercício, e acordando ele para ir gradativamente propondo exercícios mais intensos e mais fortes, se a gente pensar em estabilidade de core, tá? Então, é basicamente isso, assim, é esse tipo de contração que a gente gosta de trabalhar no core quando a gente quer trabalhar gestos esportivos, vamos dizer assim. Beleza. Tá? Caio, existe bastante preocupação dos alunos se o treinamento funcional ele vai ser capaz de gerar ganhos ou ganhos, se a gente lê nesse momento que a gente está de coronavírus, né? Ganhos ou manutenção de várias capacidades físicas. Dentre elas, eu posso dizer de vários alunos que eles têm receio, agora que eu só vou fazer treinamento funcional, eu vou conseguir manter a força muscular? Antes, né, não fazia, só fazia musculação, mas através do exercício funcional eu consigo manter minha força muscular? O que a gente tem para dizer disso, gente? Sim, é possível, tá? Então, o que acontece? Existe uma parte do estudo de fisiologia, de treinamento, que vai mostrar o quê? Que existe algumas perdas, né, com o destreinamento. Então, antes você fazia musculação muito forte, tudo, você vai ter uma perda muscular. Mas, qual que é a ideia, né, de você trabalhar na força muscular, no funcional? Então, por exemplo, fazendo exercício de agachamento, exercício de salto, que vão trabalhar as capacidades de força muscular. Você vai conseguir ter a manutenção ou uma diminuição da perda. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que uma das ideias da Ranfan em introduzir o treinamento funcional nesse momento, agora de quarentena, é fazer com que as capacidades que a gente utiliza para a corrida e as capacidades que a gente desenvolve na corrida sejam supridas ou que a gente amenize as perdas nesse momento. Então, o nosso principal objetivo aqui é, lógico, trazer ganhos. Para quem não estava fazendo, com certeza, para quem não fazia nada, vai trazer muito ganho mesmo. Mas, para quem fazia muito, ainda tentar amenizar as perdas musculares, né? As perdas de força muscular, de capacidade aeróbica, tudo. E, se possível, até um ganho. Tá? Então, além disso, a gente vai ter várias outras capacidades que são sempre trabalhadas. Então, a gente vai falar de equilíbrio, a gente vai falar de flexibilidade, né? E dependendo do momento, porque não estética também, né, Caio? Claro, indiretamente também trabalha essa questão também. Claro, sim. Mas pode falar. Pode completar. Enfim. Não, eu acho que isso que o Camilo falou, eu acho que é importante, que para quem não tinha histórico de treinamento, apenas fazia treinos de ergômetros, de corrida, esteira, enfim, começar agora a fazer um treinamento funcional vai, com certeza, gerar vários ganhos de diversas capacidades aí, de mobilidade, de agilidade, resistência, enfim, coordenação entre os segmentos, que acho que esse é um dos pontos e carro-chefe aí, pensando em técnica de movimento. Mas, para quem é altamente treinado, faz a musculação aí, faz um treinamento funcional mesmo, um pilates que seja, e por conta dessa quarentena a gente está sem poder frequentar e praticar isso, fazer o treinamento funcional, ainda assim também é interessante, porque a ideia é a gente minimizar perdas aí, tá? E parece que não, mas isso vai fazer uma diferença incrível na volta aos treinos de corrida, aí nos nossos treinos externos no parque, tá? Não começar do zero vai ser um abismo gigante frente a quem conseguir treinar regularmente os treinos funcionais propostos aí pela gente, tá? Então, acho que, no final das contas, essa é a nossa maior preocupação em propor esse tipo de serviço, tá? Então, gente, só para dizer para vocês, quem tiver alguma pergunta, pode fazer, por favor. Estamos aqui abertos para perguntas de qualquer tipo, então podem mandar, por favor, que a gente está aqui para atender.
É exatamente isso, gente. O que acontece? Para quem tem uma maratona ainda programada, a gente não sabe ao certo quando vão ser os eventos, se a gente já tem uma programação, né, pré-estabelecida, mas a princípio, gente, a gente não sabe quando vai voltar o treino. Se voltar em breve, como é que eu vou voltar no zero e já começo a correr? Vai ter um delay muito grande até você chegar na forma que você estava, quando estava correndo regularmente. Então, essa é exatamente a ideia. Para você que tem maratona aí para o segundo semestre, para o ano que vem, para o Ironman, vamos tentar manter a atividade com os treinamentos funcionais, né? Que aí a gente vai ter a gente vai diminuir as nossas perdas e vai estar mais próximo dos nossos objetivos. Foi uma pergunta aqui, que fizeram a pergunta seguinte: se em relação à capacidade aeróbica, ou seja, o condicionamento cardiovascular, o funcional pode ajudar? Você responde ou eu respondo, Camilo? Pode responder. Eu vou olhando as outras perguntas aqui. Claro, pode ajudar sim, tá? Então, aproveitando o gancho dessa pergunta, a Ranfam preparou uma modalidade de treino funcional que se chama aeróbio misto, tá? Treino de funcional misto, tá? Qual que é a ideia disso? A ideia é proporcionar uma espécie de um treino funcional para quem não tem esteira, não tem pista, não tem acesso não tem possibilidade de correr por conta da quarentena, enfim, fazer dentro de um quadradinho, assim, uma área reduzida dentro da sala de casa, arrasta o sofá, e aí faz um treinamento ali que preocupa-se com o estímulo mais cardiovascular, tá? Então, qual que é a estratégia disso? Assim, resumindo para o pessoal aí, tá? Para não virar uma aula de fisiologia. Sim. Mas são exercícios de intensidade de força mais leves, tá? Cíclicos, com bastante repetição e volume de repetições, para poder fazer com que os músculos bombeiem este sangue de volta para o coração. Tá? E não é para ser aquela força que nem levantando um peso mega pesado, que a gente trava a musculatura toda e levanta. A ideia é contrai e solta, igual um treino de bike, um treino de corrida. E aí, resumindo essa história toda, o sangue voltando com velocidade para o coração, ele estufa o coração, né? Nesse processo aí, o sangue chega com alta vontade para o coração, retorna para ele estufa o coração e gera adaptações muito parecidas com um treinamento de corrida, tá? Então, respondendo a pergunta, sim, ajuda bastante e é uma estratégia interessante nesse momento principalmente para quem não tem acesso à esteira, tá? Foi feita uma pergunta, Caio, bem interessante em relação à utilização de músculos, de elásticos para substituir as máquinas, né, para aquele trabalho específico de alguma musculatura. Então, por exemplo, a gente tinha a cadeira abdutora, que ela ia ter em teoria, teria uma ativação dos glúteos, né? Então, principalmente glúteo médio, que a gente sabe que tem outras ativações, mas o que acontece é o seguinte: se a gente pode utilizar um elástico e ele pode ser tão efetivo quanto, né? Sim, a realidade, existem vários estudos que eles fazem uma comparação de exercícios com elástico para trabalhar músculos específicos em comparação com máquinas. E muitas vezes a gente tem resultados até mais positivos usando o elástico do que a própria máquina. Isso é uma regra? Não é uma regra, tá? Mas isso é efetivo sim, tá? Olha, perguntaram aqui, Caio, se pular corda também ajuda. Para o condicionamento cardiovascular, sim, a corda ela vai ajudar, ela tem essa capacidade que o Caio falou de contrair rápido e voltar, então ela vai trazer esse movimento. E ela vai massagear o sangue para voltar para o coração, vamos dizer assim. Exatamente. E ela vai ter outro componente importante, que é o salto. A corrida, tem muitos autores que dizem que é um movimento de sucessivos saltos, né? E aí o pular corda também vai ter essa função. Teve gente aqui que perguntou qual é o tempo mínimo e máximo que você pode realizar o treinamento para não forçar o tornozelo e nem o joelho.
O que a gente pode dizer aqui? Muito difícil ter uma regra, né, Caio? É muito em relação ao estado de treinamento de cada um, e é por isso... O histórico, né, quanto que você treinava, e até por isso que a gente coloca possibilidades dentro da própria prescrição de treinamento funcional. Então, para você que está mais treinado, você pode fazer mais repetições e mais tempo, ou menos tempo ou menos repetições se você estiver menos treinado. Então, assim, é difícil a gente dar uma resposta, olha, é tanto tempo, é mais tempo, depende muito do seu estado de treinamento. E aí, para que vocês saibam, todo o treinamento, ele tem um cálculo de carga, tá? Então, a gente faz sempre um cálculo dentro daquela programação, inclusive com o que está sendo equilibrado com a corrida, e isso faz com que exista uma diminuição no índice de lesão, na possibilidade de ter uma lesão e na melhora de ganhos, porque a gente equilibra tanto o treinamento funcional quanto o treinamento corrida. Tudo isso para dizer o quê? Faça o nosso treinamento funcional, que ele está exatamente equilibrado com os treinos da corrida. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. Estão pedindo mais funcionais aqui, mais horários de funcional, Caio. Sim, a gente pode tentar um dia abrir, tá? Qual que é o recado também? Para vocês que estão começando agora o treinamento funcional, estão com dúvidas, por favor, falem com seus treinadores também, para tirar as dúvidas. A gente está aqui para isso também, tá? Estão perguntando aqui, Caio, se o treino de flexibilidade ele é um componente importante para o treino funcional. Claro, é muito importante, tá? Bom, fazendo um gancho lá com o que nós comentamos da progressão de aula, tá? Dos objetivos de cada aula. De repente, nós temos uma aula aí que o objetivo é a mobilidade, tá? É mobilidade. O que quer dizer mobilidade, tá? Dependendo da pessoa, se ela tiver um padrão de encurtamento muscular, na hora dela reproduzir esse gesto, vamos novamente usar a corrida como exemplo, na hora que ela vai correr, se ela tem um padrão de encurtamento muscular, ela restringe o movimento natural do corpo, que poderia ser posicionado um pouco mais aberto, um pouco mais para o lado, sem muita rotação. Então, dependendo das limitações da pessoa, isso é difícil, tem que ser pensado na gradação da aula. E aí, numa aula visando mobilidade, a gente começa com movimentos. Vocês que estão, para quem treina a corrida pela Ranfan, tá careca de fazer isso no início das aulas. A gente faz aqueles movimentos de amplitude, de rotação, levanta, desce a perna. São uma natureza de alongamento que a gente chama de alongamento dinâmico, tá? E no final da aula, a gente faz o famoso alongamento tradicional, que é o alongamento estático, tá? Então, sim, os treinos de flexibilidade, sejam eles dinâmicos, balísticos, estáticos, são muito importantes para não proporcionar limitações no movimento do gesto esportivo. No caso, a gente está usando bastante aqui o exemplo da corrida, tá? Só para fazer um rápido panorama aí. Vamos pensar, por exemplo, no movimento da passada das atletas elite e um atleta sedentário começou a treinar aí, sei lá, essa semana. O que a gente percebe assim, de marcante assim, na passada dos atletas? A gente vê uma fase da perna no arco de trás do movimento, bem alta, levantando, dando aquela flechada, estica a perna, estilingue e volta para frente. E geralmente o pessoal que começa a correr, é mais encurtadinho, faz aquela corridinha com as perninhas duras, a passada mais curtinha, a perna mais esticada. O que acontece muitas vezes disso? É um encurtamento de uma natureza de flexibilidade dinâmica também, tá? Então, sim, é importante pensando em estratégia postural do corpo, é também importante pensando na mecânica da corrida também. Beleza. Foi feita uma pergunta aqui sobre pular corda antes dos treinos funcionais que a gente está colocando. Olha, sim, mas pensa também no alongamento dinâmico que a gente tem colocado. Isso é importante que seja feito para preparar, como a gente falou, porque o alongamento dinâmico ele vai ser importante para preparar para receber as cargas. Então, toma cuidado com isso. De 5 a 10 minutos para fazer um aquecimento, mas
só cuidado para não exagerar demais nesse pular corda. Caio, a gente está quase aqui terminando. Me perguntaram sobre os treinamentos funcionais para a semana que vem, tá? Então, a gente vai ter, beleza? Treinamento funcional também, tanto do funcional puro, que a gente está aplicando, quanto do funcional aeróbio também. A gente vai ter um pouco mais para o começo da semana, né? O treinamento aeróbio que ficou para amanhã vai ser nessa semana, mas para a semana que vem a gente vai jogar tanto o treinamento funcional quanto o treinamento aeróbio misto, mais para o começo da semana, tá bom? Então, e aí a gente vai manter esses treinos aí nessa época de quarentena. Beleza? Caio, obrigado aí pela tua presença, obrigado aí pela preparação. Obrigado aí vocês todos também. Obrigado, Camilão. Obrigado pela todo mundo que ficou aí, prestou atenção aí, fizeram as perguntas. Agradeço a todo mundo. E vamos lá, gente. Vamos continuar treinando aí para não ficar parado. Exatamente. Então, vamos continuar com nossos treinos funcionais. Quem tiver dúvida, manda para a gente, manda para o seu treinador. Nós estamos aí para ajudar, beleza? Todo mundo fazendo o nosso treino funcional em casa e continue marcando Ranfan em casa, tá bom? Marque o perfil da Ranfan, RanfanBR e hashtag BR e hashtag Ranfan em casa. Beleza, gente? Muito obrigado, Caio. Prazer, foi muito legal essa experiência aí com você aí, meu amigo de faculdade. Gente, treinem, falem com seus treinadores, qualquer coisa nós estamos aí.